Qual é o limite do uso do deepfake na indústria cinematográfica e das séries de TV? A semana aí começou com uma bomba, né? Dexter vai voltar. E agora no Prime, finalmente a gente tem a estreia, a chegada no catálogo de The Americans, essa série que é sensacional. Também teve a estreia da terceira temporada de Star Trek Discovery. E para fechar, a gente vai falar rapidamente da estreia, acho que a grande estreia da Netflix essa semana, né? O filme do Aaron Sorkin, Os Sete de Chicago. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude You Are Lost. Bom, se você estranhou esse formato de abertura aqui, mas peraí, vamos falar de quê nesse vídeo? A gente vai falar um pouquinho de algumas coisas, né? Então esse é um segmento novo que a gente vai experimentar aqui no canal. Esse é o vídeo piloto desse segmento, né? Não tem nenhum nome definido exatamente, Dude News, Dude um pouquinho de tudo. Não é pra ser um jornal, nem nada, é pra ser um bate-papo informal, porque o que acontece? A gente acaba gravando vídeos, né, bem sobre filmes e séries bem específicos, e acaba que a gente deixa para comentar outras coisas nas redes sociais. Então a gente resolveu fazer um vídeo para comentar um pouco das coisas que acontecem durante a semana, num bate-papo muito mais informal, e às vezes até sobre o que a gente está assistindo, o que a gente está fazendo também, para fazer essa troca com vocês, né? Isso aí. Bom, então, sem maiores delongas, vamos começar pelo primeiro assunto desse vídeo aqui, que vai ser o anúncio bombante dessa última semana aí, em outubro, né? Do retorno de Dexter. A série acabou depois de 8 temporadas, né? E a gente achava que estava morta e enterrada, né? Pois eu confesso que eu fiquei bastante surpresa, porque todo mundo fala muito mal da última temporada de Dexter. Eu vou confessar que eu não assisti, exatamente porque eu não me lembro porque eu não assisti. E eu não retomei para finalizar, porque falaram tão mal que eu falei, caramba, eu não quero ser enterrada com essa história horrorosa, entendeu? Aquele final de Dexter, não só o final, né? O final foi muito ruim, horrível, assim, um dos piores finais de série, de todos os tempos, assim, de uma coisa pavorosa mesmo. Mas a série não ficou ruim no final só. As 4 temporadas que vieram, né, a série teve 8, as 4 últimas foram muito ruins, né? Muito abaixo do nível das 4 primeiras, né? E a boa notícia desse anúncio do retorno é que o envolvimento do produtor, showrunner dessas 4 primeiras temporadas é o mesmo cara, é o Clyde Phillips, é ele que vai coordenar e comandar esse retorno de Dexter, então que vai voltar numa edição limitada no Showtime americano em 2021 com 10 episódios. Aí com a volta do Michael C. Hall, né? Claro, então ele que vai, não é um remake, é uma temporada nova, só que no formato de minissérie, pelo que eu entendi. Sim, e claro, não vai descartar os eventos que aconteceram ali. Não sei que malabarismo que o cara vai fazer para justificar tanta besteira que foi cometida ali depois que ele saiu da série, mas... Eu acho que, de repente, é até uma tentativa, né, de limpar a barra, né? Haja papel para limpar ali aquela cagalhada toda. Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer, né? A gente viu aí 2 novas temporadas de Arquivo X, Gilmore Girls também. Afinal, as pessoas precisam pagar os seus boletos, né, galera? Então, assim... Mas enfim, vamos ver, né, o que vai rolar. Não sei, assim, eu não vou apostar se vai ser bom, se vai ser ruim, até porque eu não sei, vou ter que tomar coragem então para rever essa tal última temporada, né? Que azar. A gente até assiste menos séries e filmes do que a gente gostaria, porque a gente perde muito tempo da nossa vida no YouTube. A gente assiste muito YouTube, a gente vê, né, todos os assuntos imagináveis, a gente acompanha muitos canais, acho que até vai um dia a gente gravar, né, um vídeo aí indicando algumas coisas que a gente assiste pra vocês. E nessas andanças pelo YouTube, o Davi achou um treco absurdamente divertido, né? Tem um canal que ele é especializado em destacar deepfakes, né? O que é deepfake para quem porventura não saiba? É aquele uso de uma tecnologia mais ou menos recente aí que a pessoa consegue substituir o rosto de alguém de outra pessoa real, né? Então esse canal especificamente ele usa muito isso para fazer substituição de atores famosos por outros em filmes famosos. O último vídeo que eles postaram foi sobre o Tom Cruise sendo o Homem de Ferro, né? Eles substituem o Robert Downey Jr. pelo rosto do Tom Cruise e o resultado é muito impressionante e ao mesmo tempo bem assustador, né? Fica muito perfeito e é muito maneiro. A gente viu também o vídeo do Tom Selleck substituindo Harrison Ford em Indiana Jones, né? O Tom Selleck que foi, inclusive, ia ser, né? Ele ia ser o Indiana Jones, ele chegou a fazer teste na época, mas na época a série Magnum que ele fazia era muito famosa
e a emissora não liberou ele para participar das gravações do primeiro Indiana Jones. Aí acabou caindo no colo do Harrison Ford e o resto é história, né? Mas, gente, é bizarro como fica perfeito. Você já deve ter visto essa... Eu não diria que fica 100% perfeito, mas assim, é assustador como engana muito bem. Você deve ter visto aí pela internet alguns videozinhos que o pessoal faz pra sacanear político, que troca cara e tal. É isso, só que ele o cara faz direitinho, né? Num nível absurdamente superior. É maneiro porque você pode ver como é que ficaria aquele ator fazendo aquele personagem, né? Não, e aí você para já imaginar que tipo de cenários que a indústria vai explorar daqui pra frente com isso, né? Por exemplo, eu falei, né? O vídeo mais recente é do Tom Cruise, mas imagina, o Tom Cruise parece que não envelhece. Então, pode ser que a gente veja o Missão Impossível 35 ainda com a cara dele. Deve ser um pacto da cientologia, sei lá, bebe sangue de bebê, alguma coisa demoníaca. Mas, por outro lado, esse negócio da deepfake também ela é assustadora porque pessoas mal intencionadas podem colocar o seu rosto, o meu rosto, num lugar que eu não estive, falando com quem eu nunca falei. Né? Então esse é o temor também que essa tecnologia traz. Mas pensando pelo lado do entretenimento, isso aí pode ser uma coisa positiva, favorável no futuro. Colocar atores que de repente já não poderiam interagir entre eles. Ou interagir, ou por exemplo, quando acontece um ator morrer, né, ele não pode participar de uma continuação que estava prevista. A gente já viu isso acontecer várias vezes, né? Ia ser bizarro fazer isso, mas não sei quais são os limites, né? Mas a tecnologia está aí e a gente vai ver nos próximos anos qual vai ser o avanço e o uso dela na indústria do entretenimento, né? Bom, finalmente essa semana a gente terminou de ver Fringe, que vai ser o assunto, né, do nosso próximo podcast sobre grandes séries de TV. E agora a gente vai engatar a assistir The Americans. Por quê? Porque The Americans finalmente estreou no Prime da Amazon. Né? Pois entrou no catálogo da Amazon Prime Video, as 6 temporadas da série, né? A série premiadíssima e muito elogiada. E realmente eu vi as 6 temporadas. Se você que está aí do outro lado não teve essa oportunidade de assistir na época que ela foi exibida, não tem muito tempo ainda que a série acabou, mas está aí na íntegra agora para ser assistida no Prime e é uma série sensacional que vale muito a pena ser conferida. Tanto é que a gente vai reassistir e fazer e preparar um especial sobre a série. Então se você quer acompanhar ou quer ouvir o nosso podcast, já vai aí aquecendo, vai, né, se preparando e começa a fazer essa maratona junto com a gente. Né? E agora, no dia 16 de outubro, finalmente estreou a 3ª temporada de Star Trek Discovery. A série estava num hiato bem grande aí, claro, né? Também por conta da pandemia que atrasou o final das gravações da temporada e, consequentemente, a pós-produção dela. Mas a série voltou e a série agora é praticamente um reboot dela mesma, porque na 3ª temporada é um salto no futuro. Ela está explorando um território que a franquia Star Trek por si só nunca explorou, que é contar uma história tão à frente no tempo. Agora a história se passa em 3.100 e alguma coisa, né? Um salto de mais de 900 anos dentro da cronologia das 2 primeiras temporadas de Star Trek Discovery, então um terreno novo. E a Juliana até não acompanhava a série. Na verdade, assim, de Star Trek eu tinha visto alguns filmes, né? Alguns dos anos 80, eu acho, 90, também nem lembro, gente, eu não sei nem que dia é hoje. Mas as séries eu nunca tinha assistido. Aí eu não me lembro o que foi que você foi fazer. Se foi gravar um podcast? O que foi? Foi porque o Davi começou a maratonar, né? Porque como ia estrear Star Trek Picard, né, no Amazon Prime, e tinha personagens ali que tinham ligações e aparições em outras séries da franquia Star Trek, tinha uma franquia especificamente que eu nunca tinha assistido nada, que era Star Trek Voyager. Porque tinha uma personagem lá que aparecia e que ia estar em Picard. Então eu queria saber qual era o contexto dela. Eu falei, vou maratonar nossa série, né? Star Trek Voyager, que é uma série lá dos anos 2000 também. E depois a gente viu o Picard, que foi a série que estreou no Prime Video no início do ano, né? O Davi começou a fazer essa maratona, ele não assistiu todos os episódios, mas né, assistiu alguns que eram principais. E aí a gente assistiu Picard, que eu amei, adorei essa série. Eu acho que fica até a dica se você não assistiu. Picard que é uma continuação, espécie de continuação da Star Trek A Próxima Geração, que foi a 2ª série da franquia Star Trek, né? Na cronologia de tempo, assim, de produção. Teve a Star Trek original lá da década de 60, né? Teve 3 temporadas, depois teve uma temporada de animação também. E aí depois, na década de 90, estreou Star Trek A Nova Geração, que tinha o comandante Jean-Luc Picard, que é o Patrick Stewart, que depois ficou famoso como Professor Xavier lá nos filmes dos X-Men. E a gente assistiu também episódios dessa série, né? Aí eu comecei a curtir. E agora a gente assistiu Picard e eu até tinha visto, acho que 1 ou 2 episódios de Discovery, mas depois o Davi seguiu assistindo sozinho, não acompanhei.
E acompanhei essa estreia da terceira temporada. Vamos ver se eu consigo agora acompanhar, porque eu tô curtindo bastante esse tipo de série. Assim, e foi o que eu falei um pouquinho aqui. Se você tá aí do outro lado, nunca vi Star Trek Discovery, mas vale a pena começar da terceira, pode começar, porque você vai perder algumas pequenas referências aqui e ali, mas como eu falei, a trama da série deu uma espécie de reboot nela mesma, com esse salto temporal. Então, vale a pena você tentar, pelo menos, conhecer um pouco desse universo. Se ficar muito curioso, aí volta, vê as 2 primeiras temporadas, vê mais coisa, porque Star Trek é um mundo. Tem coisa pra caramba, gente. Tem coisa aberta pra ser descoberta. E também entrou no catálogo da Netflix, nesses últimos dias, o Sete de Chicago, né? O filme do Aaron Sorkin, tão esperado, que tinha sido planejado para os cinemas e por conta da pandemia acabou indo direto para a Netflix. E a gente assistiu e, pô, que filmaço, hein? Poxa, eu confesso que por conta do número de personagens no filme ali, eu falei assim, cara, é complicado. E é uma história baseada em fatos reais, ainda por cima, né? A gente sabe da capacidade do Sorkin de tratar esse tipo de material, porque ele já fez a adaptação e já colaborou com outros filmes do gênero, mas era um terreno assim meio escorregadio, principalmente pelo contexto atual, né? O filme é incrível, né? Como as coisas não mudam as moscas, mas a bosta é sempre a mesma, né? É impressionante como a história se repete. A questão sempre da manipulação do Estado, da falsa sensação de democracia, da falsa democracia que a gente vive, a falsa liberdade, como a gente se ilude, né? Como a gente se vende por uma pretensa segurança que não existe. Para ser absolutamente controlado pelo sistema, né? E o filme fala disso, tem excelentes atuações, inclusive do Sacha Baron Cohen, que eu até confesso que eu tenho um pouco de ranço com ele, mas ele está muito bem no filme. O elenco todo está muito bem nesse filme, né? Impressionante, né? O roteiro é muito bom. Sabe o que eu gosto, o que eu gostei desse filme? Ele não fica explicando, sabe? Ele joga as coisas... e a forma como ele constrói os diálogos, eu acho que faz a gente sentir aquela raiva contra o sistema. Essa né? construção, ela coloca na perspectiva do espectador de cá, para você fazer a leitura. Olha só o que está sendo dito, o que está sendo feito. Você acha que isso é certo? Não, e você entender como a política é usada, né, em todas as esferas. Em todas as esferas, como tudo é ideológico, como tudo é intencional. E como a justiça, às vezes, ela pode ser totalmente injusta e desonesta. Né? E me lembrou muito também, eu acho que vale, se você não assista esse filme e assista também aquele filme, aquele documentário, a 13ª Emenda. Da Eva DuVernay. Você vai entender, sabe? São coisas que se complementam, são, né? É impressionante. Aí você pensa isso acontecendo num país como os Estados Unidos, que se vangloria tanto das suas instituições democráticas. Tu imagina no Brasil, né? Nossa. Que aqui a gente simplesmente caga e anda para as nossas instituições. O que me chamou muita atenção nesse filme é que, embora a história se passe no final dos anos 60, né? Como eu falei lá, ele é baseado numa história em eventos reais realmente, né? Em Chicago, e ele consegue tanto fazer reflexo do que está acontecendo na política hoje, de 2020, nos Estados Unidos, porque está falando de coisas que estão acontecendo hoje. E ele também acaba respingando até no Brasil, acho que a semelhança com certas coisas, assim, a forma como o juiz se mostra totalmente parcial, no caso, ele não quer julgar, ele quer condenar. É o uso da justiça para fins políticos, basicamente, né? E a história é bem simples, gente, um grupo de ativistas, né, que naquela final dos anos 60 organizavam protestos contra a Guerra do Vietnã. Exatamente, porque os jovens, a Guerra do Vietnã foi o maior fiasco, né, bélico da história dos Estados Unidos. Talvez tenham outros, né, mas acho que é o que está mais forte na memória da gente. E muita gente foi mandada para morrer, né? Então, assim, os movimentos internos foram, né, muito fortes com relação a isso. E através da justiça, o Estado achou um caminho para tentar calar a boca das pessoas, né? Então, assim, a justiça como um instrumento de imposição de uma ideologia do Estado. E aí a gente vê né? todo aquele papo, né, de essa esquerda radical, não sei o que, as pessoas estão defendendo o óbvio, que é defender a vida. E os caras vendem aquilo como uma ameaça comunista, sempre querem divulgar, não são patriotas, é sempre a mesma coisa. Então, é uma receita de bolo. Que se repete de tempos em tempos. Então, assim, é impressionante. sabe? Então, assim,
Não, mas essas coisas, assistir esse tipo de filme, eu acho que a gente tem que se colocar, ajuda a gente a colocar na perspectiva exatamente isso, que a gente precisa ter esse afastamento na hora de observar as coisas e julgar aquilo que a gente vê, sabe? Então, assim, entender que de todos os lados a gente está sempre pressionado por questões sempre políticas. Tudo é político, desde o prato que você põe na sua mesa para comer, a roupa que você veste, a religião que você segue, o partido que você vota, o passeio que você faz, né? O que você consome, o que você fala, tudo é política. E o primeiro passo é a gente ter consciência disso para entender em que momentos a gente é manipulado, oprimido, né? Então, assim, e acho que está sempre aberto a discutir isso também, né? Porque muito se fala, às vezes, na época de eleições, o pessoal, não, vamos falar aqui, aí fica aquela coisa apaixonada, né, do candidato A, B, C ou Z, e depois dali as pessoas ficam, não vamos falar de política porque isso dá briga, que não sei o quê, tipo, mas a coisa de não falar é justamente que leva os países e as nações para os buracos que elas se encontram, né? Primeira coisa é ter absolutamente frieza com relação a isso, são assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia, tudo que diz respeito ao nosso... A gente tem que tratar dinheiro e política com frieza, não tem jeito. Não tem jeito. Quem se apaixona por política e dinheiro está fadado ao fracasso, a miséria e ao fracasso, não tem jeito. Mas tá aí, Os Sete de Chicago, mais um belo filme, tá aí no catálogo da Netflix, muito provavelmente esse filme vai concorrer a vários prêmios, o elenco principalmente, ali o Frank Langella, que faz o juiz do caso, ele tá... Sabe aquele personagem, aquele cara que você que ódio de você. Você quer jogar a Havaiana na tela de ódio. Então é um trabalho realmente muito, muito bom do elenco, do roteiro do Sorkin e da direção dele, que é dele também, né? Então fica aí a dica. E esse foi o primeiro episódio desse novo segmento aqui no canal. A gente vai toda semana. A gente espera que aconteça muita coisa durante a semana, a gente tem assunto para comentar no domingo que vem. Pois é, mas aí digam pra gente o que vocês acharam desse novo formatinho que a gente vai adotar aqui no canal. A gente não vai deixar de fazer vídeos específicos sobre determinados assuntos, falar de uma determinada série, de um determinado filme, qualquer outra coisa. Eventualmente lá na frente videogame, né? Porque a Juliana é craque no videogame, acho que vocês vão gostar de vê-la jogando. Sacanagem, então, né? digam aqui que tipo de coisa que vocês gostariam de ver a gente falando aqui no canal também. Até a próxima. Tchau!